Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Para aqueles que ainda não me conhecem, né, meu nome é Fernando Marquezini, sou um profissional da área de marketing, já atuo há mais de 30 anos nessa área, 30 anos na área de vendas, mas a minha intenção, na verdade, é conversar um pouco com vocês sobre uma questão muito diferente de tudo aquilo que eu faço na vida, né? Na verdade, a minha vontade aqui agora, e isso surgiu de um sonho que eu tive essa noite, que todo mundo, na verdade, fica assim, olha, amanhã eu vou estudar um pouco mais de marketing. Bom dia, Simone. Amanhã eu vou estudar um pouco mais de vendas, vou aprender a vender mais, vou aprender a vender melhor. Tudo bem. Mas sabe uma coisa que a gente está esquecendo nesse cenário que nós estamos vivendo aí tão complexo, né? Nós estamos esquecendo de uma palavrinha muito importante chamada vida. Como é que nós estamos nos colocando e nos posicionando nesse momento da vida? Então eu sonhei essa noite, né, com uma frase que eu falo em todas as minhas palestras, todos os meus cursos, que é a seguinte: tudo que a gente quer na vida, a gente consegue, desde que a gente realmente queira. Essa frase é muito legal, né? Tudo que a gente quer na vida, a gente consegue, desde que a gente realmente queira. Mas tem um detalhe aí. Quando a gente fala de querer, né, eu vou fazer acontecer, etc. Para que isso realmente aconteça, a sua cabeça tem que estar boa. Ou seja, os seus pensamentos, eles têm que estar bem positivos. A sua positividade, ela tem que estar em alta. Porque não adianta você dizer, eu vou fazer, eu vou acontecer, mas se você tiver com a cabeça totalmente voltada para o negativo, você não vai, de maneira alguma, abrir espaço para o positivo. Então, pensando dessa forma, né, eu tenho uma história de vida muito interessante, eu vou contar um pouquinho aqui para vocês da minha história de vida, só para vocês terem uma ideia, né, de como a vida da gente muda muito. Você vê, eu comecei fazendo faculdade na minha vida de matemática, mudei para administração, fiz pós em marketing, fiz pós em comércio exterior, fiz mestrado em gestão empresarial, fiz um doutorado em business administration e agora faço um pós-doutorado em business administration. Academicamente falando, né, eu digo o seguinte, eu estou, tudo bem, estudando, me preparando, etc. Sempre estudando, sempre, porque isso faz parte da vida, né, adquirir conhecimento. E uma outra coisa que faz parte da vida também é que se você abre a mente para novos conhecimentos, você não dá espaço para sua mente ficar trabalhando questões negativas. Então abra sempre a sua mente para você ouvir a sua mente falando de forma positiva. Como é que a gente abre a mente, né? A gente abre a mente buscando conhecimento. Então, quando você começa com conhecimento novo, quando você começa a aprender alguma coisa nova, tudo aquilo que é negativo, tudo aquilo que é triste, tudo aquilo que fica para trás, a gente acaba esquecendo. E eu também tenho uma outra frase que eu costumo dizer, e eu sempre falei isso para as minhas filhas, né, desde pequenininhas. Eu sempre disse para elas o seguinte: olha, a vida ela foi feita para ser vivida, mas vivida com responsabilidade, com conhecimento. E um detalhe muito importante dessa frase é a seguinte: nós não nascemos caranguejos, nós nascemos pessoas. E se nós não nascemos caranguejos, nós não temos que andar para trás, nós temos que andar para frente, sempre para frente. E podem ter certeza do seguinte: olha, tudo na vida é aprendizado. A gente aprende todos os dias. Todo dia eu aprendo uma coisa nova, todo dia eu estou aprendendo como me reinventar, como, né, transformar a minha vida, como transformar o meu dia a dia. Por exemplo, né, eu sempre fui, quando eu optei por entrar nessa carreira acadêmica, dando aula na Fundação Getúlio Vargas, né, em todo o Brasil e tal, eu viajava, dava aula, etc., né, encontrava as pessoas. Agora, com esse negócio da pandemia, e nós estamos todos dentro das nossas casas, imaginem vocês o seguinte: como é que eu faço para dar aula, né? Então, tive que aprender a trabalhar com o Zoom, tive que aprender novas tecnologias, tive que aprender a utilizar novos métodos, tive que aprender a fazer novas tentativas. Criei um programa chamado Programa Marketing Business, que todas as quartas-feiras eu estou colocando no ar, sempre com uma pessoa muito interessante. Eu trago sempre um convidado muito legal para a gente conversar, para a gente falar, para esse convidado dar dicas de sucesso, dar dicas de vendas. Por exemplo,
Nós tivemos aqui no programa, no último programa, nós tivemos a Luiza Helena Trajano, nós tivemos o Beto Filho, que é presidente da Associação Brasileira de Franchising aqui do Rio de Janeiro. E a história do Beto, por exemplo, é uma história espetacular, porque o Beto fala do início da carreira dele, como ele começou, o quanto ele sofreu, o quanto ele viveu, né? Então a gente viveu com dificuldades, então a gente costuma verificar o seguinte: no momento de dificuldade, a gente acaba criando. Eu costumo dizer que numa crise, se você tirar o S, você cria. Mas, volto a repetir, a sua cabeça, ela só vai criar se você estiver bem. Então, como é que você transforma a tua cabeça numa cabeça boa, né? Bom dia, Francine. Seja muito bem-vinda aí. Como é que você transforma a tua cabeça numa cabeça boa? Pensa nisso, né? Como é que a gente consegue transformar nossa cabeça e colocar nossa cabeça de forma positiva para trabalhar? Como eu disse para vocês, só tem um jeito: conhecimento. Coloca lá naquele espaço que você está trabalhando com um negativo atualmente, tira esse espaço negativo da tua cabeça e abre um espaço positivo. Para vocês terem uma ideia, a nossa mente é tão forte, mas tão poderosa, é que a gente não sabe, né, o quanto a nossa mente é poderosa, mas a nossa mente é tão poderosa, é tão fantástica, é tão sensacional, que você pode sonhar acreditando e mexer com todas as energias do universo para que a sua mente, né, trabalhe a seu favor. As energias todas, elas acompanham os teus pensamentos. Tudo que você fala, e fala de uma forma bem forte, quer dizer, você acredita naquilo, você fala com, né, vontade, com realmente vontade de fazer aquilo acontecer, você pode ver que a coisa acontece. É impressionante, né? Então, eu na minha vida, tudo isso foi muito interessante. Eu, quando resolvi fazer, por exemplo, um mestrado, eu coloquei na minha cabeça que eu ia fazer um mestrado. Então, quando eu coloquei na minha cabeça que eu ia fazer um mestrado, aquilo ficou tão forte na minha vida, mas tão forte na minha vida, que começaram a surgir as oportunidades para eu fazer o mestrado. Bom, aí eu resolvi fazer o meu mestrado na Fundação Getúlio Vargas. Poxa, eu vou fazer o meu mestrado na Fundação Getúlio Vargas. Mas aí eu pensei, poxa, mas esse troço deve ser muito difícil, né? Como é que eu vou fazer o mestrado? Aí eu fui estudar para saber o que eu tinha que fazer para poder participar do processo seletivo. E o processo seletivo incluía incluía uma prova, né, de conhecimentos gerais, uma prova de inglês e uma prova de conhecimento matemático, e incluía também uma entrevista. Aí eu parti para fazer a prova, né, tranquilamente, pensando que, bom, vou fazer essa prova, vou entrar no mestrado. Mas eu estava muito preocupado com a prova de inglês. Eu falo inglês, né, mas o meu inglês não é um inglês nativo, não é um inglês fluente, né, porque eu não falo todo dia. E quem diz que eu falo inglês fluente, eu só acredito quando o cara diz isso, quando ele realmente morou lá fora algum tempo. Aí ele pode até ter uma certa fluência maior. Mas o nosso inglês é um inglês que precisa ser muito trabalhado. Se você não fala muito, você acaba esquecendo algumas frases, algumas palavras e tal. Então, eu estava muito preocupado com isso. E na época, eu viajava muito para cima e para baixo, então eu tinha aquele cartão diamante, né, da Varig na época. E aí, esse cartão diamante me dava uma série de vantagens, e uma delas era viajar de classe executiva quando havia disponibilidade no voo, eles me davam isso de presente. Bom, eu peguei, eu estava em Porto Alegre dando aula, acabei de saindo de Porto Alegre, vindo para o Rio de Janeiro. Quando eu entrei no avião, eu sentei na classe executiva, me deram a classe executiva, e aí eu peguei uma revista, né, para ler. A revista era Newsweek, e a revista Newsweek era toda em inglês. E eu comecei a ler a revista, tentando entender algumas coisas, claro, eu entendi algumas coisas. E nessa revista estavam ali 3 assuntos extremamente polêmicos. Um que era a recuperação das terras lá na África do Sul, né, pelos negros, quer dizer, os negros recuperando as terras que foram tiradas deles, e isso
fantástico, né? Muito interessante. Um outro assunto também foi a burca, a questão das burcas sendo utilizadas, né, lá fora. E uma outra questão foi um menino de 10 anos de idade que foi preso, né, nos Estados Unidos por ter beijado uma menina no colégio. Então, 3 assuntos assim extremamente polêmicos. Eu li aquele negócio, fui embora. E no dia seguinte eu ia fazer a minha prova. Fui fazer a prova. Quando eu cheguei para fazer a prova de inglês, acreditem em você, gente, os 3 assuntos polêmicos estavam lá. Eram exatamente os assuntos da prova. Olha que legal. Aí eu falei, poxa, não estou acreditando. Você vê, isso tudo porque a minha mente começou a trabalhar voltada para o mestrado. Então eu fiquei impressionado com aquilo, eu falei, gente, eu não estou acreditando. E eu tive uma nota excepcional em função de tudo que eu tinha lido naquele avião, naquele instante, né? Então, olha que interessante. Bom dia, gente. Estou dando uma acenada aqui para todo mundo, né, para dar um bom dia para vocês aí. Então, olha que interessante, né? As coisas acontecem assim de uma forma tão simples. E eu acabei fazendo a prova e tirei uma nota muito boa. Aí vinha a segunda etapa. E qual era a segunda etapa? A segunda etapa era uma entrevista. E aí, né, eu fui para a entrevista dentro da Fundação Getúlio Vargas, quer dizer, você tinha que passar por uma banca de entrevistadores. E quando eu fui fazer a minha entrevista, vários colegas também participando dessa mesma entrevista, e muitos entravam, ficavam lá dentro 10, 15 minutos, saíam, e aí eu perguntava, e aí, como é que foi? Rapaz, eu não sei se eu passei, porque poxa, os caras perguntam um monte de coisas, é incrível e tal, eu acho que eu não passei nesse negócio, e eu comecei a ficar preocupado com aquilo. Mas o meu querer era tão forte, mas tão forte, que eu falei, quer saber? Eu vou passar nessa entrevista. E aí entrei na sala. Quando eu entrei na sala, eu sentei. A coordenadora do mestrado, né, a Fátima Bay, na época, virou para mim e disse assim, professor Marquezini, eu tenho uma pergunta para lhe fazer, já para iniciar a entrevista. A Simone está colocando aqui, quando se tem determinação, tudo vai ficando a seu favor, e é verdade, né? Aí eu virei para a Fátima e falei, por favor, professora, fique à vontade, pode fazer a pergunta. Sabe o que ela me perguntou? Ela me perguntou o seguinte, você vai se dedicar 100% ao seu mestrado? E a minha resposta para ela foi não. Ela, como não? Eu disse, pois é, não vou me dedicar 100% ao mestrado. Aí ela disse, mas por que você não vai se dedicar 100% ao mestrado? Eu falei, porque eu preciso viver. Eu tenho família, eu tenho que me alimentar, eu tenho outras atividades. Então, desculpe, eu tenho que ser honesto, né? Eu não posso realmente me dedicar 100% ao mestrado, mas eu vou me dedicar na medida do possível, porque eu quero muito sair daqui com o título de mestre. Aí ela olhou para os outros da banca, eram mais 3 pessoas, e perguntou para os 3, vocês têm alguma pergunta a fazer? E os 3 disseram não. Aí ela disse, eu também não tenho mais nenhuma pergunta a fazer, o senhor está dispensado. Eu falei, muito obrigado, levantei e fui embora. Eu não fiquei, olha gente, sem brincadeira, eu acho que eu fiquei dentro daquela sala talvez uns 15 minutos. Não, 15 minutos não, desculpe, uns 15 segundos. Foi muito rápido o negócio. Eu levantei, saí. E os meus colegas disseram assim, e aí, Marquezine, como é que foi? Eu disse, olha, acho que eu fui reprovado. E eles disseram, mas por quê? Eu falei, porque eu fiquei 15 segundos lá dentro, eu não fiquei nada. Eu vejo vocês fazendo aí, participando da entrevista, vocês ficam lá 10, 15, 20 minutos e tal. Eu fiquei 15 segundos. Mas qual foi a pergunta que ela te fez? Ela me perguntou, você vai se dedicar 100% ao mestrado? E eu respondi, não. Não vou porque eu tenho outras coisas, né? Eu tenho outras atividades, eu tenho que viver, eu tenho que cuidar da minha família. E ela me dispensou. E aí perguntou para os outros lá, vem cá, vocês têm alguma coisa a dizer? E eles disseram não, e eu saí e fui embora. Resultado. Depois de acho que uns 10 dias, saiu o resultado oficial, né, da prova e saiu o resultado oficial da entrevista. E eu fui aprovado em 3º lugar. Na minha cabeça, foi engraçado, gente, sabe por quê? Porque eu nunca pensei, aliás, eu fiquei com aquela dúvida na cabeça, né? Eu nunca pensei em passar naquela prova. Todo mundo, quando eu pensei em fazer o mestrado, todo mundo dizia, é muito difícil, ainda mais na Fundação Getúlio Vargas, você tá louco, é complicadésimo, você não vai conseguir passar na prova. Muita gente colocava o negativo.
E eu não pensava nesse negativo, eu dizia assim, eu vou vencer, eu não quero saber o que os outros dizem, o que os outros estão falando, se é negativo ou não, acabou, eu não quero saber nada disso. Né? Eu quero saber o seguinte, eu vou passar nessa prova. E a minha determinação, e aí não é só uma determinação, é engraçado, né? Pessoal, é uma determinação mental. Você coloca na tua cabeça de uma forma tão interessante, né? Então eu vou passar nessa prova. E, gente, por incrível que pareça, eu passei em terceiro lugar. Bom, comecei a fazer o mestrado, fui estudando e tal. Aí um dia eu encontrei com a professora Fátima, que foi a que me entrevistou lá no início, né? E perguntei para ela, Fátima, eu tenho uma pergunta para te fazer já, olha, há muito tempo eu sinceramente não entendi, né, o porquê eu passei na entrevista. Sabe qual foi a resposta dela? Você foi o único que falou a verdade. Quando eu perguntei se você ia se dedicar 100% ao mestrado, você falou que não. E você falou a verdade. Né? Então, eu não ouvi aquele negativo. É verdade, Simone, eu não ouvi. Eu fiquei o tempo inteiro pensando no positivo. Eu vou passar, eu vou receber o meu diploma, eu vou conseguir conquistar esse mestrado e eu vou chegar lá. Então, eu tirei todo o negativo da minha mente. Né? E o negativo da minha mente, claro, né, forte, a gente tem a parte negativa da mente da gente que trabalha, né, muito forte, ela fica batendo. Mas se você não levar o negativo, o positivo para frente, não adianta absolutamente nada. Bom, o tempo foi passando e eu resolvi que eu ia fazer o doutorado. Olha só que cara louco, né? Vai fazer o doutorado, boa. Aí as pessoas dizem, mas capaz, para quê? Você já estudou tanto, já fez o mestrado, para que você vai fazer um doutorado? Eu falei, porque eu quero me desafiar. Eu quero me desafiar e a minha mente, eu não consigo trabalhar de forma negativa, eu quero me desafiar e quero fazer o doutorado. E um detalhe interessante, eu não vou fazer o doutorado no Brasil, vou fazer o doutorado fora do Brasil. Aí foi pior ainda, né? Porque aí começam as pessoas a dizer, pô, você tá maluco, rapaz, lá fora o troço é caro. Como é que você vai fazer? Desculpem. Como é que você vai fazer? Pô, você vai ter que morar nos Estados Unidos? Eu falei, olha, eu ainda não sei como eu vou fazer. Isso eu ainda não decidi. Mas eu decidi o seguinte, eu vou fazer. Isso já está decidido. Dentro do princípio do plano de ação e do planejamento estratégico, né, eu adotei uma parte do planejamento estratégico de vida. Tem uma metodologia chamada 5W2H, que eu até coloquei aí no meu Instagram, depois no meu YouTube, quem quiser acompanhar, depois acompanha. E cliquem aqui no aviãozinho, ó, aqui embaixo, para chamar alguns amigos aí para ouvir isso que eu tenho a dizer, porque é muito interessante o que eu tenho a falar para vocês. Então, resolvi fazer esse doutorado, e quando eu coloquei isso na cabeça, vou fazer acontecer e tal. Bom, o que eu fiz? Comecei a procurar onde eu vou fazer isso. E aí eu comecei a estudar, procurar saber onde eu ia fazer, e nada me agradava, nada me agradava, ou se agradava, o valor era um absurdo, era muito caro, eu não tinha condições de fazer, de pagar, etc. Bom, um belo dia um colega meu da Fundação Getúlio Vargas virou e disse assim, olha, surgiu a oportunidade de você fazer um doutorado nos Estados Unidos. Eu falei, é mesmo? É. E ele não sabia que eu queria fazer o doutorado. E aí eu disse, mas como? Ele virou e disse, olha, tem uma universidade nos Estados Unidos, chama-se Florida Christian University, é uma universidade em Orlando, na Flórida, sensacional, espetacular, e eles abriram lá um doutorado para brasileiros, um doutorado todo em português, não existe dificuldade com a língua, quer dizer, talvez você tenha que fazer a defesa do seu doutorado em inglês, mas isso aí é só você se preparar e tal. Mas olha, e por um valor assim muito legal e por um tempo bem mais curto do que o normal. Eu disse, não é possível, rapaz. Ele é possível sim. Experimenta, vai, procura saber. E eu procurei saber. Gente, fantástico o negócio. Fiz a minha inscrição, entrei em contato, fiz a minha inscrição e comecei a fazer o doutorado. O doutorado realmente não é muito fácil, né? Você tem que estudar, você tem que se preparar, você tem que ler muitos livros, você tem que fazer uma série de coisas. Mas eu fui fazendo, e no meio do caminho,
eu resolvi que eu ia escrever um livro. E disse, pô, esse cara tá ficando maluco. Mas eu falei, a minha tese de doutorado vai virar livro. Isso entrou na minha mente de forma positiva também. E aí o que eu fiz? Eu peguei e comecei a estudar e me preparar para escrever um livro. Peguei a minha tese de doutorado, fui aprimorando a minha tese, melhorando a minha tese. E por incrível que pareça, gente, quando eu fui fazer a minha apresentação do doutorado lá nos Estados Unidos, eu tive um problema aí sério com a minha separação e tal, mas eu estava realmente emocionalmente meio despreparado para a apresentação do doutorado, mas resolvi apresentar com toda a minha garra, com toda a minha vontade. Apresentei e passei com nota máxima e com louvor para uma banca de professores da Florida Christian University nos Estados Unidos. Foi muito gratificante, muito legal. Quando eu voltei, né, dos Estados Unidos, eu resolvi dar mais atenção ao livro. Falei, bom, vou fazer o livro acontecer. E quando eu comecei a pensar nisso, né, vou fazer o livro acontecer, gente, vocês não vão acreditar. A força da mente é uma coisa incrível, é impressionante quando você determina a sua mente de forma positiva para conquistar alguma coisa. A Andréa Roma, que é a dona da editora Líder, me ligou do nada e perguntou se eu não queria editar um livro pela editora Líder. E eu virei para ela e disse assim, Andréa, desculpa, eu não conheço você pessoalmente, mas olha, tudo o que eu quero agora é editar um livro. Eu tenho uma tese de doutorado que eu acabei de terminar, a tese foi agraciada com nota máxima nos Estados Unidos, e eu quero publicar essa tese de doutorado, eu quero transformar isso num livro, porque eu quero ajudar muitas pessoas a alcançarem aquilo que, né, eu consegui alcançar nesse momento. E ela virou, mas o que você está pensando? Eu falei, olha, a minha tese de doutorado, ela foi totalmente focada no ser humano, quer dizer, naquilo que o ser humano realmente precisa saber, aquilo que o ser humano precisa fazer para se tornar um ser humano mais feliz. Então, eu coloquei na minha tese de doutorado o tema Construindo Valores. Quer dizer, como é que você pode construir valores e como é que você pode passar esses valores para as pessoas. Então isso é muito interessante porque eu avaliei na minha tese algumas empresas que trabalham com a felicidade. E quando essas empresas trabalham com felicidade, o que acontece? As pessoas trabalhando mais felizes, contentes e satisfeitas, elas alcançam resultados muito superiores. Funcionário feliz, esse é o resumo do livro, né? Funcionário feliz, resultado lucro. Funcionário infeliz, resultado prejuízo. Então, foi isso que eu coloquei no livro e realmente eu obtive assim uma resposta muito legal das pessoas, porque como é que a gente consegue construir esses valores todos, né? Como é que a gente consegue fazer isso? Bom, a Andréa me chamou então, conversamos muito, resolvemos editar o livro. E editamos o livro pela editora Líder. E foi fantástico, gente. O livro está aí, ele acontece. E tudo isso aconteceu por quê? Porque eu quis. Só por isso. Porque eu quis. Então, gente, a minha cabeça, apesar de todos os problemas emocionais que nós temos, todos os problemas que nós vivemos, agora, por exemplo, né, quantas pessoas estão vivendo aí, passando por problemas emocionais muito graves, muito pesados, mas pensa o seguinte, se você der espaço para o positivo na tua mente, não existe espaço para o negativo. Guarda essa frase. Se você abrir espaço para o positivo na sua mente, não existirá espaço para o negativo na tua mente. Então, como é que você abre espaço para o positivo? Você abre espaço para o positivo agregando mais conhecimento à tua mente, buscando com muita força de vontade aquilo que você realmente deseja, aquilo que você realmente quer. Então, como é que você consegue fazer isso? Isso é um trabalho que você tem que fazer, mas que é uma coisa interessante, não depende de ninguém. Não é por mais que você queira, né, a ajuda das pessoas, as pessoas podem até te dar umas palavras, colocar umas palavras legais, positivas na tua vida, mas pensa o seguinte, não depende das pessoas, depende única e exclusivamente de você. Porque se você não quiser, nada muda na tua vida. Então,
Como é que você vai fazer essas mudanças na sua vida? Você tem que querer. Você tem que querer e tem que realmente aceitar que só você poderá mudar a sua vida. Você vê, ó, hoje nós estamos aqui, dentro de casa, né, parados, sem saber o que vamos fazer. As empresas estão aí passando por momentos extremamente complicados, muitas pessoas se desesperando, mas ao invés da pessoa se desesperar, coloca a cabeça para funcionar. Começa a pensar de forma positiva. Pega o negócio que você faz hoje. Eu sou empresário. Tá bom. Se você é empresário, o que você faz na sua empresa? Como é que você trabalha a sua empresa? O que você pode vender de uma outra forma? Como é que você pode trabalhar seus produtos ou seus serviços de uma outra forma? Então pensa nisso. Tenta transformar a sua empresa num outro negócio. Tenta fazer da sua empresa, né, uma virada. Sabe por quê, gente? Olha só. A chave, isso é muito importante, a chave da vida virou. O que significa que a chave, dizer, né, que a chave da vida virou? Significa dizer que a vida mudou totalmente. Agora nós estamos numa outra era, numa outra fase da vida. Muitos dos negócios antigos vão deixar de existir, podem ter certeza disso. Mas muitos negócios novos vão aparecer. Quer ver um exemplo? Kodak sumiu do mapa. Mas por que sumiu do mapa? Porque não acompanhou as mudanças todas. A fotografia se transformou na fotografia digital. Então, as coisas mudaram. Outro exemplo, né? Olivetti. Olivetti era uma empresa fantástica, fazia máquinas de datilografia elétrica e etc. Sumiu do mapa, né? Por que sumiu do mapa? Porque não acompanhou as mudanças. Xerox, uma empresa tão grande, uma empresa tão fantástica e tal, quase a gente não ouve mais falar em Xerox. E detalhe, falando sobre a ótica do marketing, Xerox ainda tinha uma vantagem competitiva muito grande, porque você não vai tirar uma cópia, você vai tirar uma Xerox. Olha que legal, até isso, né, ela perdeu. Então, gente, pensa o seguinte, se essas empresas desse tamanho, porque elas são enormes, eram enormes, né? Se elas perderam o chão e tem que se reinventar, imagina a gente, né? Eu tenho que me reinventar todo dia e eu penso nisso, como é que eu vou me reinventar? O que eu vou fazer para conquistar esse mercado de uma forma completamente diferente? A primeira coisa que a gente tem que fazer é decidir. Bom dia. A primeira coisa que a gente tem que fazer, Jaber, e é importante, bom dia, que bom que você entrou aí, é o seguinte, nós temos que acreditar. Acreditar, mas é acreditar assim, não é acreditar que o mundo vai ser melhor, não. Acreditar que você pode mudar a sua vida. É isso que você tem que pensar. Você tem que, aliás, você só pode acreditar nisso agora, gente. Como é que você vai mudar a tua vida? Porque esse é o momento de mudar a vida. Esse é o momento de mudança. Só você pode mudar a sua vida. Como é que você vai fazer isso? Como é que você vai mudar a sua vida? Então pensa o seguinte, eu decidi, vou mudar a minha vida. Maravilha, então a decisão é a mais correta do mundo. Vou mudar a minha vida. Como? Aí é que vem a história. Como? É muito interessante nas escolas, né, nas universidades, nos cursos MBA, etc. Muita gente fala assim, você tem que montar um plano de negócios, você tem que montar um planejamento estratégico. Eu concordo plenamente. Só que antes de você montar um planejamento estratégico para o teu negócio, um plano de negócios para o teu negócio, você tem que montar um plano de negócios e montar um plano estratégico para a tua vida. Ah, que legal. Mas é isso mesmo. Como é que você vai montar um plano estratégico para a tua vida? Como é que você vai fazer essas mudanças todas na sua vida? Já pensou nisso? Então vamos lá. Quer aprender? Eu vou te ajudar. Olha só que fácil. Pega um papel e uma caneta aí. Pode pegar. Pega aí um papel e uma caneta. Aproveita e chama seus amigos aqui, ó, nesse aviãozinho, para participar disso aí, que eu vou dar umas dicas legais aqui. Pega um papel e uma caneta e eu vou dar um tempinho. Pega aí um papel e uma caneta
Escreve aí primeiro, né? Lá em cima, logo no caderno. E guarda esse caderno, porque você vai usar esse caderno muitas vezes aí. Escreve lá em cima, qual é o meu sonho? Legal, hein? Qual é o meu sonho? O que eu quero fazer da minha vida? Qual é o meu sonho? E aí, a partir do momento que você fala do sonho, o meu sonho é ser feliz. Poxa, isso é sensacional. Mas o que faz você feliz? Por exemplo, você tem que ter saúde. Se você não tiver saúde, como é que você vai ser uma pessoa feliz? Então você tem que cuidar da sua saúde, que é extremamente importante. Então, seja feliz. Legal. Mas vamos falar de uma outra coisa. Eu sempre sonhei em montar uma padaria, em montar um negócio próprio, uma loja de roupas virtual, por exemplo. Olha que negócio legal. Uma loja de roupas virtual. Ok. Você já sabe como é que você vai começar isso? Você já pensou como é que você pode montar uma loja de roupas virtual? Então, o teu sonho você já decidiu. Vou montar uma loja de roupas virtual. Legal. O que você precisa fazer agora? Se você já decidiu o sonho, você vai precisar fazer o quê? Eu tenho um sonho. Tá bom. E vai deixar ele morrer? Não. Agora é a parte mais importante. Informação. Então a determinação você já tem. A informação você vai fazer o que com ela agora? Vamos buscar todas as informações possíveis e imaginárias sobre uma loja virtual. Então, legal, vamos lá, vamos estudar o mercado, vamos saber onde é que eu posso comprar as roupas, como é que eu posso vender, qual o preço que as pessoas normalmente cobram, como é que eu vou fazer toda essa parte, toda essa operação logística, vou usar Correios, vou usar uma FedEx da vida, uma DHL, quer dizer, como eu vou fazer para isso acontecer? Aí depois de todas essas informações, avaliação de concorrência, quem são os concorrentes, né? E principalmente um detalhe importantíssimo que nesse momento da informação você tem que definir, qual vai ser o seu público? Qual o público que você quer atingir? Então, qual será o meu público-alvo? Isso é muito importante. Bom, a partir disso, tem a determinação. Estratégico. Planejamento estratégico dividido em 5 fases, muito importantes, né? Diagnóstico, estratégia central, posicionamento competitivo, implementação e controle. Então, quando nós falamos nesses 5 pontos, você vai trabalhar os 5 pontos. E aí, obviamente, quando você chegar ao final, você vai conseguir ter o teu plano prontinho para poder executar. É claro que eu falei rapidamente, são 5 fases, mas dentro dessas fases existem aí N vertentes, mas basicamente é isso, né? Determinação, informação, planejamento, nós já estamos no planejamento, e dentro do planejamento você tem diagnóstico, estratégia central, posicionamento competitivo, implementação e controle. Então são as fases muito importantes. Anotaram aí? Anotem esse negócio aí. Maravilha. Aí nós vamos para uma outra fase. Tá legal, fiz o meu planejamento, montei o meu planejamento, já tenho aqui tudo planejado, tudo bonitinho. Maravilha. E agora? Poxa, agora eu não sei se isso vai dar certo, rapaz. Eu não sei, eu acho que eu vou desistir desse troço, porque eu tô vendo que vai custar muito dinheiro, esse negócio não vai ser legal. Quer saber? Eu vou desistir. Não faça isso. Sabe por quê? O que é o desistir? O desistir é deixar de existir. Então, quando você desiste, deixa de existir, você está tirando da sua cabeça, da sua mente, o teu sonho. E está jogando o teu sonho fora. Não faça isso. Não faça isso. E aí vem a outra palavrinha importante. Persistência. Você tem que ser persistente. Isso é muito importante para a sua vida. Seja persistente. Vem cá, eu vou errar muito, Marquezine, mas é claro que você vai errar, mas é óbvio, a única certeza que nós temos é que nós vamos errar. Agora, o que eu tenho que fazer para errar o menos possível? Estudar. Se eu estudo, se eu busco informações, se eu trabalho essas informações, é óbvio e é claro que se eu estudo, eu provavelmente vou errar menos. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tentar errar o menos possível. Porque quanto mais a gente erra, mais dinheiro a gente gasta. Então, pensa o seguinte, de novo, determinação, informação, planejamento.
informação é vital. Quanto mais você se informa, melhor. E a persistência, que seria a quarta palavrinha, ela tem que existir. Você tem que ser persistente. Você tem que vencer, não a batalha apenas, você tem que vencer a guerra. Então imagina o seguinte, quantas batalhas são perdidas, né, no meio de uma guerra? Se você quer vencer, quer chegar lá no final, você tem que observar as batalhas, porque essas batalhas perdidas, pode ter certeza mais do que absoluta, vão servir para a tua vida. Porque nessas batalhas perdidas, o que acontece? Você vai começar a visualizar todos os erros que você cometeu. Então, eu cometi vários erros. Legal, cometeu realmente vários erros. Então, pensa o seguinte, o que esse erro pode me mostrar de bom? Como é que eu vou trabalhar esse erro e, na verdade, o que eu posso identificar como erro e usar isso aí como futuro acerto? Porque eu vou acertar. Mas esse eu vou acertar é a minha determinação, é a minha vontade, é a vontade de realizar o meu sonho. E eu quero realizar esse sonho. Então, se eu quero realizar esse sonho, eu vou realizar esse sonho. Eu vou conquistar esse sonho. É isso que eu quero. Então, eu tenho que acreditar nisso. E outra coisa, não adianta nada você ficar ouvindo, por exemplo, o negativo que as pessoas colocam na tua mente. Tira fora isso. Críticas vão existir, construtivas, claro, vão existir sempre. Mas o negativo, tira isso fora, esquece e luta com o positivo, porque você quer. Você quer fazer acontecer. Então seja persistente, leve adiante, vá até o final, lute, mas luta com garra, com força, com vontade, né? Faz realmente acontecer. Você vai ter surpresas. Eu não estou falando para você do meu doutorado, eu fui fazer nos Estados Unidos, fui defender minha tese, imaginem vocês de doutorado, para uma banca lá nos Estados Unidos, em Orlando, na Flórida. E eu nunca pensei um dia conseguir isso. Mas eu pensei, eu vou fazer. Eu decidi. E quando eu decidi, aconteceu. Tem uma coisa engraçada, né? Eu trabalhei muitos anos numa empresa, né? E assim que eu entrei para a empresa, isso tem bastante tempo já, o meu carro era um Ford Escort e não tinha ar-condicionado. Então o calor do Rio de Janeiro era terrível. E alguns colegas tinham um carro com ar-condicionado. Mas eu não olhava aquilo com inveja, não. Eu só dizia o seguinte, caramba, eu podia ter um pouco mais de conforto na minha vida, né? E não é que eu mudei de carro, né? Surgiu uma oportunidade, eu comprei um carro com ar-condicionado, eu fiquei tão feliz, porque eu andava naquele carro, né, com o ar-condicionado ligado, e dizia assim, gente, eu consegui. Era um calor incrível e eu tinha um ar-condicionado no meu carro. Mas isso porque eu decidi que eu ia comprar um carro com ar-condicionado e as coisas, as energias do mundo, elas, é impressionante, gente, elas vão fechando o ciclo, vão fechando o ciclo, vão fechando o ciclo e acontece. E quando você menos espera, você acontece. É isso. Então a persistência é uma palavra muito importante, gente. Eu sonhei com isso essa noite, né? Ontem eu estava meio chateado, eu disse, gente, tanta coisa está mudando na minha vida, né? Eu estava pensando nisso, falei, gente, como é que as coisas estão mudando na minha vida? Eu dava tanta aula, né, viajando e tal, e agora eu não tenho mais aula para dar, porque infelizmente, né, a Fundação Getúlio Vargas, ela deu uma parada. E eu estou aqui, né, numa luta muito grande para mudar a minha vida. Mas eu vou mudar, porque eu sou persistente. E a gente começa a perceber que muitas oportunidades vão surgindo. As portas vão se abrindo. E a gente começa a perceber o quanto as coisas podem realmente acontecer, de que forma elas podem acontecer, se você quiser. Agora não pode desistir. Se desistir, mas eu estou fazendo errado, não importa. É melhor você fazer errado do que não fazer. Guarda essa frase, anota aí. É melhor você fazer errado e aprender com o seu erro do que você não tentar, do que você não fazer. Então tenta, erra, maravilha, estou errando, ótimo, vamos em frente, errei, vou fazer de novo, errei mais uma vez, vou fazer de novo, errei mais uma, vou consertar, e por aí vai. A vida é isso, gente. A vida é feita de tentativas.
E nós vamos tentando. A gente não tem certeza de nada nessa vida. A única certeza que nós temos nessa vida, sabe qual é? É que nós vamos morrer um dia. Essa é a certeza. Agora, nem um dia você sabe qual vai ser. Mas você sabe que a única certeza que você tem é que um dia a sua vida vai acabar, você vai morrer. Então essa é a única certeza que você tem. O resto você não tem certeza. Então, olha que interessante, né? Vamos errar, vamos tentar e vamos fazer acontecer. Agora, tem um detalhe importante nessa história toda, gente, que eu penso todos os dias e é a mais pura verdade. Ninguém faz nada sozinho. Eu falo isso direto. Ninguém faz nada sozinho. É melhor, tá aqui, ó, venda à vista, né? Bom dia. É melhor fazer errado e aprender com o erro do que não fazer. É exatamente isso. Nós não podemos deixar de fazer. Então, como é que a gente pode trabalhar, né, essa questão nas nossas mentes? De novo, persistência. Porque é interessante isso, gente, é muito legal. Quando você comete um erro, a primeira coisa que vem na tua cabeça, o que é? Ah, não, errei, porra, vou desistir desse troço. Não dá, vou desistir porque eu errei, etc. É a primeira coisa que vem na cabeça. Mas pensa o seguinte, se você errou, qual o proveito que você pode tirar dessa história? Você tentou. Porque só erra quem tenta. Se você não tenta, como é que você vai errar? Então, não quero errar nunca. Então, meu amigo, fica em casa, vai assistir um Netflix, né? Fica lá bonitinho. E você nunca vai errar, você vai assistir o Netflix, vai assistir um filme bom, vai aprender um monte de coisa. Legal, mas não é por aí. Se você não tentar, mesmo sabendo que você pode errar, como é que você vai saber se um dia poderia ter acertado? Pensa nisso. Então, a determinação, informação, planejamento, persistência, está aqui a Simone colocando para a gente não esquecer. Escrevam isso e, mais importante ainda, a última, relacionamento. Como é que você se relaciona? Porque, como eu estou dizendo para vocês, ninguém faz nada sozinho, né? Então, se você não faz nada sozinho, o que você precisa fazer para poder acertar? Às vezes eu digo assim, poxa, eu não sei o que fazer, né? Eu não sei o que eu vou fazer para acertar. Tá legal, mas de repente um amigo seu sabe, de repente um amigo seu pode te ajudar. Então, de repente, alguns colegas de trabalho podem te ajudar, de repente, até uma criança pode te ajudar. Então, o que você pode fazer para melhorar o teu plano de vida, o teu plano de negócios para a tua vida? Não é só para o teu business, para dinheiro, é para a tua vida toda. Então, pensa, quais são as pessoas que podem te ajudar nisso? Pessoas mais próximas. Hoje, por exemplo, né, eu tenho a minha esposa que... Olha, vocês não fazem ideia como ela está me ajudando nessa mudança toda. Ela está me ajudando todos os dias. Todos os dias ela já acorda, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e vai dormir 11, meia-noite, 1 hora da manhã, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E está ali, e às vezes eu começo a esmorecer, porque aquela história também, você começa a dar uma cansada na história, e ela vem e senta e pressiona, e vamos lá, não desiste, vai, tenha persistência, você vai fazer acontecer. Relacionamento. Tá aqui, isso é muito forte, né? Isso é muito legal. E ter uma pessoa que está dentro da tua casa, né, junto com você, está ali o tempo inteiro, não é dando aquela pressão, fazendo as coisas acontecerem, junto com você, fazendo, isso é incrível, pô, realmente faz uma grande diferença, né? Ela está aqui lutando e acorda cedo e vamos. Então isso é muito legal, né? Então é aquela história, olha, o Venda à Vista dizendo que falo sempre que quem a curto prazo, todo amador, tem mais resultados, porém a médio e longo prazo eles ficam pelo caminho. Só os persistentes realmente ficam, né? Errando, aprendendo e continuando, mas é exatamente isso, errar, aprender e continuar. Isso é uma história de vida, sabe, gente? Eu errei muito na minha vida. Eu tenho que ser honesto. Todo mundo erra. Quem não erra? Eu errei muito na minha vida. Olha, vocês não fazem ideia como eu errei na minha vida. Mas eu posso garantir para vocês. Todos os erros me trouxeram grandes aprendizados. Por quê? Porque eu tenho certeza absoluta que aquele erro eu não vou cometer de novo. E não vou cometer de novo porque o erro me trouxe um grande aprendizado.
Então, gente, levando em consideração as 5 palavrinhas que são extremamente importantes para a vida da gente, né? Se você quer realmente alcançar esse sucesso, tão falado, todo mundo diz aí, olha, sucesso, sucesso. São 5 palavrinhas mágicas: determinação, informação, planejamento, persistência e relacionamento. Essas 5 palavrinhas, vou repetir: determinação, informação, planejamento, persistência e relacionamento. Essas 5 palavrinhas fazem acontecer. Mas tem um detalhe: essas 5 palavrinhas também não vão fazer nada se você não quiser. É importante que você queira, muito importante que você queira. Tem que partir daqui, ó. Tem uma questão muito interessante, né? Que se você pensar até na Bíblia, pensar em Deus, etc. O que todos falam para você em todas as religiões? Deus está onde? Dentro de nós. Não é verdade? Nós temos a luz divina. Não é isso que todo mundo diz? Deus está dentro de nós, nós temos a luz divina. Ora, se Deus está dentro de nós, em todas as religiões, todos falam a mesma coisa. Então, se Deus está dentro de nós, nós temos essa luz divina que está aqui dentro de nós, por que nós não vamos acender essa luz divina, gente? Por que nós não vamos iluminar um pouco mais esse mundo? Por que nós não podemos ajudar as pessoas a conquistarem mais espaço nas suas vidas? Nós temos que ser mais altruístas. Nós temos que ajudar as pessoas. Eu estou aqui hoje de manhã, engraçado, eu nunca fiz live assim, do nada, sem avisar, sem nada, e comecei a falar de manhã cedo o que eu estava sentindo. Nunca fiz isso. É a primeira vez que eu estou fazendo. Mas por que eu resolvi fazer isso? Porque eu sonhei. Eu sonhei que eu tinha que ajudar as pessoas, que eu tinha que falar, dar um recado para as pessoas de alguma forma. Né? Que tentar fazer com que as pessoas que estão aí dentro de casa, sofrendo, porque é um sofrimento, né? Então, fazer alguma coisa para tentar ajudar, para tentar melhorar, para tentar fazer com que as pessoas realmente busquem uma coisa nova. É muito, muito, muito triste, gente. Eu vejo isso direto, né? Muito triste as pessoas dizerem assim: puxa, Marquezine, eu tenho vontade de fazer, mas, sabe, eu não sei se vai dar certo. Eu não sei se vocês já assistiram, eu acho que muitos aqui não devem ter uma idade perto da minha, né? Mas tem um negócio interessante. Tinha um desenho animado, né, que era o Wall-E. Tinha um Wall-E no meio da história, que era uma raposa que vivia sofrendo, né? Então esse Wall-E dizia assim: ó vida, ó azar, ó vida, ó azar. Ele sempre reclamava de tudo. Sempre. Tudo para ele estava ruim. Nada estava bom. Sempre ruim. Então, como eu digo, não seja um óleo da vida, gente. Porque o óleo, vida, isso esquece esse troço, porra. Vai fazer acontecer. E eu queria, antes de encerrar essa live, eu queria deixar assim, um recado para vocês, bem legal, né? Cliquem aqui não esqueçam, cliquem aqui no aviãozinho, chama mais pessoas para ouvir esse recado, porque esse recado é muito importante para todo mundo, né? Pega aí, ó, clica aí, chama esse pessoal, eu vou esperar um pouquinho, chama aí, chama os seus amigos para ouvir, clica nesse aviãozinho aí, chama seus amigos, para que eles possam ouvir o recado que eu tenho para dar para vocês, que é um recado muito, muito, muito importante, e eu vou falar para vocês, é um recado daqui, ó, do fundo, e esse recado é o seguinte: pense sempre na sua luz divina. Como é que você vai iluminar isso? Então, jamais desista dos seus sonhos. Esse é o grande recado que eu quero dar para vocês. Não desistam dos seus sonhos. Não desistam, porque só você pode conquistar o seu sonho. Porque sabe por quê? Porque o sonho é seu. Então, se o sonho é seu, não desista do seu sonho. Faça ele acontecer. Realize o seu sonho. E grave essa frase que eu passei para vocês aqui logo no início. Tudo que a gente quer na vida, a gente consegue, desde que a gente realmente queira. E se você realmente quer, se você realmente quer fazer acontecer, se você quer realmente fazer o teu sonho se transformar em realidade, dá o primeiro passo. Dá o primeiro passo. E sabe qual é o primeiro passo? Escreva o teu sonho. Sabe para quê? Para você não esquecer.
Escreva o teu sonho, coloque o teu sonho num papel, cole no teu armário, escreva teu sonho e comece a colocar a tua mente para funcionar. E não a mente negativa, que foi o que eu falei para vocês, né? A mente negativa é terrível, porque ela não dá espaço para a tua mente pensar de forma positiva. Então, pense de forma positiva, melhore a tua mente, pense sempre no como você pode chegar lá, o que você pode fazer para acontecer. Ok, gente? Bom, as minhas dicas de hoje, na verdade, foram muito diferentes das dicas que eu costumo colocar aqui, né? Eu sempre falo muito sobre marketing, eu sempre falo muito sobre vendas, eu sempre falo muito sobre uma série de coisas. Mas hoje eu resolvi falar sobre vida. E a vida da gente muda muito, vocês sabem disso. Mas, dica de hoje, faça um planejamento estratégico da sua vida. Pense como você, que é o único que pode fazer isso, vai transformar a sua vida. Eu conheço tanta gente que começou do zero e hoje, né, tá aí, ó, sucesso incrível, conseguiu, né, atingir o mercado de uma forma tão legal, mudou totalmente a sua vida, está ajudando tanta gente. Então, pensa nisso, gente. Como é que a gente pode mudar as nossas vidas? Essa foi a minha dica do dia. Eu pensei muito em passar isso para vocês. Estava aqui, ó. Guardem isso. Vamos mudar nossas vidas. Vamos pensar sempre de forma positiva. E vamos ajudar o próximo. E sabe por quê, gente? Porque tem muita gente precisando de ajuda. Tem muita gente que está aí sofrendo muito. Vocês não fazem ideia. E se a gente, de alguma forma, puder mexer um pouquinho nos corações dessas pessoas, nós já vamos fazer uma grande diferença. Eu não sei se vocês conhecem aquela paródia da Tartaruguinha. Eu vou deixar o final da minha live com essa paródia da Tartaruguinha para vocês não esquecerem. Uma vez na praia, tinham várias tartaruguinhas que acabaram de nascer, né? Tinham acabado de nascer, e elas estavam tentando chegar na água. E como estava um sol muito quente, muitas estavam morrendo pelo caminho, porque a distância do ninho até a água era uma distância muito grande. Então, ou algumas morriam no meio do caminho pelo sol, ou morriam pelas gaivotas, porque as gaivotas vinham, desciam, né, e pegavam as tartaruguinhas e comiam as tartaruguinhas. Então, infelizmente, muitas morriam. E um homem resolveu pegar as tartaruguinhas e jogar na água. E começou a jogar 1, 2, 3, 10, 15, 100. E começou a jogar na água de uma forma assim, louca, né? Pegando todas as tartaruguinhas, jogando. Aí um senhor chegou perto dele e disse assim: muito bonito o que o senhor está fazendo. Só que tem um detalhe: muitas vão morrer. Olha aí, ó. Olha a quantidade de tartaruguinhas que existe nessa areia. Como é que o senhor vai fazer? Ele disse assim: infelizmente, o senhor tem toda a razão. Muitas vão morrer. Mas todas as que eu peguei e joguei na água vão sobreviver. Então, essas eu ajudei. Essas vão sobreviver. Então, é isso que a gente tem que pensar. Quantas tartaruguinhas nós estamos jogando dentro d'água? Porque essas tartaruguinhas que nós estamos jogando dentro d'água, elas vão sobreviver. E é isso que nós temos que fazer. Vamos ajudar essas tartaruguinhas a se transformarem em grandes tartarugas. Vamos fazer acontecer, vamos ajudar as pessoas nesse momento tão difícil, nesse momento tão dramático que nós estamos vivendo hoje. E se a gente puder passar uma palavra de carinho, passar uma palavra de atenção, passar uma palavra de coração, já que, como eu falei para vocês, a luz divina está aqui dentro, ilumina um pouco os corações dessas pessoas, ajuda de alguma forma, porque é isso que vai fazer a diferença nesse mundo. Ok? Gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham, né, gostado aí do meu bate-papo. Procurem me seguir, né, aqui no Instagram. Eu vou estar sempre colocando alguma coisa legal para vocês. Podem me seguir também lá no YouTube, porque eu transmito esse vídeo para o YouTube. Quem quiser depois assistir com mais calma,
Ele vai estar lá no YouTube, né? Fernando Marquezini, PhD, tudo junto. Então entra lá no YouTube, vai estar lá e prestem bastante atenção nessas palavras, porque o que a gente puder fazer para ajudar as pessoas, vamos fazer. Ok? Um beijo grande para vocês, um bom dia, um beijo nos corações de vocês e até a próxima. Até lá, um beijo grande. Espero que vocês tenham gostado da minha live de hoje, que foi uma live inusitada, de manhã, né, sem preparar, mas tá aqui. Eu passei o que estava no meu coração. Um beijo.